Bom, pessoal, vamos começar aqui as questões do nosso livro 3, depois da abordagem teórica que a gente fez nas aulas anteriores, também com exercícios. Agora a gente vai resolver questões da nossa apostila 3, tá bom? A parte do resumo teórico, tenho certeza que você já preencheu, já copiou tudo, e agora a gente vai direto para as questões, tá bom? Questão número 1. Em um projeto de pesquisa, mediu-se a taxa fotossintética relativa de uma espécie de angiosperma em um ambiente com condições ideais de luminosidade e de concentração de gás carbônico em diferentes temperaturas. Ao fim do projeto, concluiu-se que a taxa de variação fotossintética Y dessa espécie pode ser descrita em função da temperatura X pela função. Copiei a função aí. É uma função formada por duas sentenças. Olha bem, uma parte é uma função afim para um determinado intervalo, para o x no intervalo de 15 a 30 graus, e de 30 a 40 é uma parte de uma função quadrática, ou seja, isso aqui forma inclusive um pedaço de uma parábola. Com cavidade para baixo, note que o A é negativo, tá bom? Continuando. Com base no exposto, assinale o que for correto. Tem duas afirmativas aí que são sobre biologia. Essa parte aí eu vou deixar para você com o seu professor de biologia. E eu vou focar nos itens que se referem exclusivamente à matemática, tá bom? Primeiro, segundo esse modelo, o maior valor da taxa fotossintética relativa no intervalo de 15 graus a 40 graus Celsius ocorre a uma temperatura superior a 33 graus. Como é que a gente encontra? Vamos lembrar aqui. Aqui você tem a taxa fotossintética, é o Y, e o X é a temperatura. É o X que provoca a taxa máxima. É o que a gente conhece muito bem como X do vértice. Como é que a gente faz para calcular o X do vértice? Tem uma fórmula, tá? Tem a fórmula quando a função está na sua estrutura tradicional. E tem a outra na forma fatorada, mas essa conversa é para uma outra questão, né? Agora a gente vai usar, deixa eu apagar aqui, a gente vai usar a fórmula tradicional mais conhecida, que todo mundo já estudou, né? Menos B sobre 2A. Então fica menos. O que é que eu vou descobrir aí? Qual é a temperatura que vai me dar a taxa máxima? Menos B sobre 2A. Então a gente tem uma divisão de fração. Como é que faz divisão de fração? Pode fazer naquela ideia que a gente aprende quando é criança, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui vai dar 32,92, que é realmente menor que 33. Só que no item ele diz que a temperatura é superior. Portanto, o item 1, vou colocar aqui, é falso. Então, F de falso. No caso do 2, a espécie estudada pode ser uma conífera como o ginkgo biloba. Bom, essa informação é da biologia, mas eu pesquisei também e a ginkgo biloba é gimnosperma, não é angiosperma como tem lá no início. E aí seria falso. Mas aí, como eu falei, é para você estudar com o professor de biologia, tá? Bom, então o item 2 fica falso também, mas eu não tenho inclusive especialidade nessa área. A 4, eu pesquisei também, é verdadeiro. E agora vamos lá a 8, matemática de novo. O item 8 diz o seguinte: segundo o experimento, no intervalo de 15 a 30, olha, no 15 a 30 que é esse aqui, né? Quanto maior a temperatura, menor a taxa fotossintética. Essa questão não precisa de cálculo, não, é só interpretação. Note que essa função, é bom que eu estou revisando tudo aqui. Essa função aqui é uma função afim, é algo crescente, tá bom? Passa aqui no menos 4. E aqui, para saber, vai ser no 10, né? Só para a gente ter uma ideia. Eu não quero todo esse gráfico, eu só quero de 15 a 30. Então, se eu fosse aproveitar a parte do gráfico, seria aqui. De 15 a 30 apenas. 15
a 30. Só esse pedacinho. Não precisa fazer toda essa análise para poder perceber que esse item é falso. Apenas precisaria ver que é uma reta crescente, porque o A é positivo. Então, quanto maior a temperatura, maior a taxa fotossintética. Portanto, o item está incorreto. Falso. E agora, o último. Segundo o experimento, o valor da taxa fotossintética relativa dessa espécie a 20 graus Celsius é igual a 4. Bom, 20 graus Celsius está nesse intervalo inicial, então eu uso essa função daqui. Eu vou pegar o 2 quintos de x, esse é o item número 16, e igualar a 20. Vamos ver se é verdade. 2x sobre 5 passa para cá somando 24. Não, desculpa. Ele fala a 20 graus Celsius, perdão. É a temperatura que é 20. É o x que é 20. Então vai ficar assim. Y igual a 2 quintos vezes 20 menos 4. Bom, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 4 dá 4. Então ele diz realmente que é 4, está verdadeiro o item 16. Como é uma questão de somatório, ele quer saber a soma das alternativas corretas seria apenas a 4 e a 16. Ok? Bom, vou para a questão número 2. Uma questão super importante, mas assim, é muito importante porque cai em vários vestibulares, tá? É muito comum a gente usar essa estrutura contextualizada, uma história é contada para você, um desenho de uma parábola ou de uma parte de uma parábola lhe é oferecido no problema e você vai ter que fazer uma tradução daquela situação para a linguagem da matemática, tá bom? Como é que a gente faz isso? Inclusive, nas aulas anteriores, eu fiz alguns problemas sobre isso, não é nenhuma novidade o que eu vou falar aqui. Claro, se você assistiu às aulas anteriores. Se não viu, corre lá para ver, tá bom? Que é muito importante. Essa aula daqui é uma aula de resolução de exercícios, ou seja, você tem que ter visto as aulas anteriores que tem todas as demonstrações, explicações teóricas, tudo bem passo a passo. E além de vários exercícios que eu também resolvi nas aulas anteriores, tá bom? Ou seja, essas aulas aqui a gente já está indo direto para a resolução. Bom, existe uma parábola aqui. Vamos lá. E 20. Primeira coisa, quando você percebe aqui 0 e 20, você pode pensar no x do vértice, que é o ponto médio. Então aqui vai ser 10. O x do vértice está localizado no eixo de simetria da parábola, tá bom? Importante. Bom, vamos para a historinha. O corte transversal de um túnel de pista única, em que a base tem 20 metros de largura e a altura máxima é de 8 metros, tem o formato de um arco de parábola, conforme representado na ilustração. Olha só, um caminhão cujo o formato do corte transversal é um retângulo tem a altura do chão até o seu ponto mais alto igual a 6 metros. O ponto mais alto desse caminhão está em sua carroceria. Para que ele consiga passar no túnel, a maior largura possível para a carroceria, dentre as opções abaixo, em metros, é. Bom, o que acontece é o seguinte, como isso aqui é um túnel, eu não posso ter um caminhão muito alto, porque vai bater na parte superior, né? Muito largo aqui, porque vai acabar batendo aqui nos cantinhos. Ele está dizendo que um caminhão que tem altura 6, ele tem uma largura máxima aqui. A gente vai descobrir essa largura já, tá bom? Primeira coisa é o seguinte, vamos traçar um plano para a questão. O que é que eu preciso ter
para poder fazer esse problema. Ele quer saber qual é a largura do caminhão. Bom, a largura do caminhão é a distância desse número aqui, amarelinho, para esse aqui. Só que esses dois valores, quando eu jogo na função, eu tenho 6 como resultado para y. Então, na verdade, eu quero descobrir esses dois valores aqui, alfa e beta. De maneira que alfa e beta, quando eu jogo na função, vai dar 6 como resultado. Bom, seria maravilhoso se eu tivesse a função, né? Então é isso que a gente faz primeiramente, encontrar a função. Primeira coisa é essa. Vamos achar a função. Quando você tem as duas raízes, qual é a melhor maneira de encontrar a função? Vê, não tem conversa. A melhor forma do mundo para encontrar a função quadrática, quando você já tem as duas raízes, chama-se forma fatorada, tá bom? Fim de papo. É a maneira mais importante. É mais simples que essa aqui. A, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Essa é a melhor forma de encontrar a função quadrática quando você tem as raízes já de mão beijada, de presente. As raízes, inclusive, aqui são 0 e 20. Então, vou colocar aqui, ó. Menos 20. Então, a, x menos 0 é x, x menos 20. Desse jeito. Então, quando você tem as raízes, olha que legal. Você já tem 99% da função pronta. Só está faltando o a. E aí, como é que eu encontro o a? Esse é o segredo. Ó. Você usou as duas raízes para colocar aqui no x1 e no x2. Agora, você vai usar um ponto do gráfico, que você tem as duas coordenadas, para substituir na função e já receber o valor do a. É só isso. Que ponto você vai usar? O ponto que você tem da função. Olha ele aqui, que legal. Não precisa ser o vértice, não. Nesse caso é. Nesse ponto aqui, 10 e 8. Então, eu vou usar esse ponto, 10, 8, substituir aqui para achar o a. Lembra que o primeiro é x, o segundo é f de x, tá bom? Então, vai ficar assim. Usando o ponto 10, 8. F de x é 8. A. X é 10, o primeiro x. 10 menos 20. Então, vai ficar 10 vezes menos 10. Dá para simplificar com 8, vai ficar 100. Aí, simplificando por 8, com 8 ali, simplifica por 4 dos dois lados, tá bom? E aí você tem o valor de A, menos 2 sobre 25. É super normal o A dar negativo, inclusive tem que dar negativo nesse caso, porque a parábola está com concavidade para baixo. Então, você não poderia, de jeito nenhum, encontrar um A positivo, já que ela está com concavidade para baixo. E a gente orientou o eixo x para lá e o eixo y para cima, né? Então, tem que dar negativo o valor de A. Bom, então, minha função está pronta, bonitinha, menos 2 sobre 25, x vezes x menos 20. Agora, o que você quiser perguntar, o que você quiser saber sobre essa função, eu posso responder com essa informação aqui. O que a gente queria era a largura do caminhão. A largura do caminhão é a distância do alfa para o beta. E ambos os valores, quando eu jogo na função, eles resultam em 6. Ou seja, para saber quem é alfa e quem é beta, eu igualo a função a 6 e pronto. Ó. Olha que simples. E aí, quando igualar a função a 6, dá para simplificar logo aqui por... Olha que legal. Por 2, fica 3, tá? Acompanha aqui que eu vou dar uma acelerada. Simplifica, fica 3. Esse 25 que está embaixo vai passar multiplicando, vai ficar 75. Vamos fazer a distributiva. Menos x ao quadrado, menos com menos, ó, mais, cuidado na conta. Igual a 75. Vamos passar todo mundo para a direita, para ficar uma equação de segundo grau bem simpática aqui. Nas nossas aulas de equação de segundo grau em função quadrática, eu dei várias maneiras de você resolver uma equação de segundo grau, né? Pela forma de Bhaskara, completando quadrados, por soma e produto, do jeito que você quiser.
Eu montei uma estrutura dando um leque de possibilidades para você ter o luxo de escolher a mais fácil. Aqui eu vou usar soma e produto. A soma de dois números dá 20 e o produto dá 75. Só podem ser 5 e 15. O que é que isso significa? Bom, isso significa... Peraí, deixa eu pegar um lápis verde. Que esse primeiro aqui vale 5 e esse segundo aqui vale 15. Ou seja, a largura do caminhão, que é isso aqui, hein? Não, de 5 até 15, até coincidiu com esse número 10 aqui. Mas essa largura é 10. Quer dizer que a largura do caminhão tem que ser menor do que 10. Senão bate, destrói tudo, quebra tudo na carroceria. Vai ser um horror. Então a largura do caminhão tem que ser menor do que 10. Senão vai causar um acidente. Portanto, qual é a alternativa? Ele fala assim, ó, dentre as opções abaixo, qual é a maior largura possível dentre as opções 6, 8, 11 ou 13? Bom, como a largura tem que ser menor do que 10, dentre as opções, a maior delas disponível é a número 8, letra B. Tá bom? Então, dentre as opções disponíveis a maior delas é 8, letra B. Ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido essa aula direitinho, como é que se monta a função e no outro item como eram os dados, tá bom? Na próxima aula, o que eu vou fazer? Mais exercícios, tá bom? Como sempre, a ideia é não fazer uma aula muito extensa, então a gente vai encerrar por aqui. Fica ligado na próxima aula com mais questões, tá bom? Até lá!